não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Hoje eu queria passar para vocês 2 exercícios. Esse exercício também não é para você fazer uma vez, é para que se torne uma espécie de prática que pode ser repetida em vários níveis e com vários resultados ao longo do tempo. Ambos são baseados na distinção entre o que é você compreender seus próprios pensamentos e o que é você compreender alguma coisa. A maior parte das operações que nós fazemos durante o ensino, durante o nosso processo educacional, seja na escola primária, secundária ou no curso universitário, se refere exclusivamente ao mundo dos seus pensamentos. Quer dizer, tem pouquíssima ligação com a realidade da experiência. Então, logo o indivíduo compreendeu um conjunto de pensamentos que lhes são transmitidos pelo professor, ou que ele captou num livro, ou que ele mesmo pensou, ele acha que ele compreendeu alguma coisa. Tá certo? E muito bem, você compreender uma ideia é uma coisa, você compreender uma coisa, uma entidade real, tá certo? É outra completamente diferente. Aquele caso que eu expliquei das cartas, das pilhas de cartas, pode mostrar para você essa diferença. Naquele caso, você vê que num certo nível o indivíduo apreendia a lógica dos próprios objetos que estavam colocados diante dele imediatamente, e que depois ele repetia a mesma operação com símbolos criados na mente dele mesmo. Quer dizer, ele criava um esquema que imitava aquela situação, e daí, manipulando os dados desse esquema, ele compreendia o que se passava. Mas note bem que na segunda operação você não tem o grau de certeza que você tem na primeira. A primeira é, de certo modo, imediata, e você está manipulando os próprios objetos. Na segunda você cria um modelo. O modelo não é o objeto. O modelo é um esquema simplificado do objeto. Portanto, quando você chegou a compreender o funcionamento do modelo, você não tem a certeza de que aquilo se refere aos objetos. Você tem, então, que testar. O teste pressupõe, então, vamos dizer, um segundo tipo de operações, onde você simultaneamente tem que lidar com os seus pensamentos, com os esquemas mentais criados, e por outro lado você tem que lidar com os objetos propriamente ditos. Tá certo? Então desses objetos, você vai selecionar alguns pontos que correspondem ao esquema que você criou. Após você ter testado, você ainda não vai ter a certeza. Quer dizer que o processo de lidar com os entes do mundo real através dos esquemas mentais que você criou é tremendamente complicado, e praticamente todos os erros, todas as discussões, todas as controvérsias e todas as dificuldades que surgem no mundo da ciência e da filosofia vem exatamente disto. Tá certo? Então, também é claro que a primeira operação, aquela que você fez, por assim dizer, pensando com as mãos, esse é uma expressão do Denis de Rougemont, pensar com as mãos. O primeiro esquema que você fez pensando com a primeira operação que você fez pensando com as mãos, ela não é verbalmente transmissível. Tá certo? Quer dizer,
Você percebeu aquilo, mas para você explicar o que você fez, você precisaria transpor esta experiência, tá certo, em signos verbais. Não é isso? Com a segunda operação, você transpõe não em signos verbais, mas em signos, por assim dizer, visuais. Quer dizer, você reconstitui visualmente a coisa na sua imaginação. Mas para você explicar a primeira, você também teria que produzir um esquema mental com palavras. Tá certo? Esse esquema mental teria uma correspondência, vamos dizer, precária com os entes, de modo que a explicação traria novas dificuldades. Tá certo? Quer dizer, na hora que você tenta explicar aquilo, o outro não entende direito, tá certo? Você tem que repetir, tem que tentar de outra maneira, etc, etc, etc. Então, muitas vezes na vida nós somos confrontados, né, com esta opção. Ou eu entendo a coisa e não explico para ninguém, ou eu tento explicar e eu mesmo acabo não entendendo mais nada. É aquele famoso negócio do Santo Agostinho, que perguntavam para ele o que é o tempo, ele diz, olha, quando ninguém me pergunta eu sei, agora quando me pergunta eu não sei mais. Tá certo? Né? Ou então, aquele episódio do meu filho Davi, né, que o sujeito perguntou para ele, mas como é o seu nome? É Davi ou Gabi? Ele disse, pô, agora também já não sei mais. Então essas, vamos dizer, essas perguntas que são produzidas, vamos dizer, por um estado de inquietação, um estado de insegurança, um estado de dúvida, muitas vezes elas são o elemento paralisante. Muitas vezes nós não chegamos a compreender as coisas simplesmente porque nós queremos compreendê-las. Ou seja, nós suscitamos perguntas, tá certo? E essas perguntas, como elas vêm de uma insegurança de base, a primeira coisa que elas fazem é criar uma distância entre você e o objeto. Ou seja, para você se explicar para si mesmo, para explicar para um outro, tá certo? Você precisa criar novos esquemas mentais. Note bem, os esquemas mentais são realmente esquemas mentais, são criados na sua mente, eles não têm nada a ver com o objeto, é você mesmo que inventa. Mas, então, aí você se afasta novamente do objeto, para você se fechar no mundo dos seus esquemas mentais, para você poder oferecer explicação ou para um outro, ou para você mesmo. E aí você, quanto mais tenta explicar, mais vai se complicando. Tá certo? Eu acho que uma das finalidades da educação seria ensinar as pessoas a contornar essas dificuldades. Tá certo? E operar a inteligência da maneira mais simples e mais frutífera e com menos espírito crítico. Tá certo? Porque o espírito crítico, que induz você, vamos dizer, uma análise aprofundada, ele tem a sua função. A função dele é aquela que você, na digestão, tem o suco gástrico. Quer dizer, você ingere a comida e daí tem que ter o suco gástrico para ajudar a digerir. Agora, se não tem comida nenhuma e solta suco gástrico, o que você consegue é uma úlcera. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço sofre de úlcera mental. O processo crítico-analítico funciona neles demais e com pouco material. Tá certo? Sobretudo, isto começou a acontecer, sobretudo, na minha própria geração, quando eu era adolescente. Então, tinha muita gente que dizia que era contra o que se chamava decoreba. Né? Então, até a minha geração, ainda peguei uns professores de estilo antigo, né, que obrigavam, por exemplo, você a decorar a história. Eu tinha um professor de história chamado Francisco de Almeida Magalhães, né, que ele ainda usava esse método. Quer dizer, você decorava a história. E depois de você decorar, você conversava um pouco a respeito. Né? Daí entram os outros fulanos que dizem, não, esse negócio de decorar é errado, você tem que ter a compreensão crítica. Tá certo? Então daí você lia 2 linhas de história e começava uma discussão que não terminava mais e você acabava não entendendo coisíssima nenhuma. Né? Então, quer dizer, esta aparente apologia da compreensão terminava na total incompreensão. Por quê? Porque você não tinha material para discutir. Você não tinha conhecimento suficiente dos fatos para que a intervenção do espírito crítico analítico pudesse dar algum resultado frutífero. E este é um problema que, vamos dizer, se propagou de tal maneira por toda a sociedade brasileira
que hoje, por exemplo, se você abre esses sites de internet, sites de discussão, etc., o que você vê é assim, é um bombardeio de análise crítica em cima do nada. Quer dizer, as pessoas não têm conhecimento do assunto, não têm material memorizado suficiente sobre o qual pensar, não têm experiência vital e estão lá analisando. Isso aí é demência. Então, nunca ninguém vai chegar a coisa nenhuma por esse lado. Você veja. Por outro lado, o meu amigo Ahmed, que mora na China, né? Você sabe que aqui os camaradas que chegam da China, eles tiram as primeiras notas em todas as escolas. O chinês chega aqui e dá um banho em todo mundo, né? E, vamos dizer, os técnicos chineses em tudo são os melhores do mundo. É um negócio impressionante. Então eu perguntei para ele como é o ensino lá. Ele disse, é só decoreba. Eu disse, claro que tem que ser decoreba, porque a língua chinesa, para você conseguir dizer mamãe em chinês, você já precisa ter decorado 5.000 caracteres. Tá certo? Então, você veja, uma coisa que eu reparei aqui nos Estados Unidos também é que a língua inglesa é uma monstruosidade. Quer dizer, qualquer coisa pode soar de qualquer maneira. Resultado, você tem que decorar tudo. Então, a língua é tão ruim que as pessoas são obrigadas a ficar inteligentes. E na língua latina isso não acontece, está tudo arrumadinho, etc. Então você liga no piloto automático, a língua, por assim dizer, ela fala por si mesma. Então, agora, aqui não. Aqui o sujeito, ele ler uma palavra, não significa que ele conhece a palavra. Ele precisa perguntar para alguém como é que soa esta coisa aqui, né? Mesmo assim, ele sabe que pode soar de um jeito aqui, de outro jeito acolá. Em suma, ele vai ter que estar sempre atento àquilo. Ou seja, há um trabalho de atenção e de memória monstruoso. Na China, a mesmíssima coisa. A língua é tão ruim, tão complicada, que você precisa decorar um monte de coisa antes de você poder começar a falar, escrever, etc, etc. E isso torna as pessoas inteligentes. Leibniz dizia o seguinte, olha, presta atenção, Leibniz foi o homem mais inteligente que existiu no Ocidente depois de Aristóteles. Praticamente não há uma ciência ou um domínio da filosofia onde Leibniz não tenha feito contribuições absolutamente essenciais. Isso aí indo desde a física até a jurisprudência, passando pela história, pela teologia, pela moral, pela química, tudo. Né? Ele diz o seguinte, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que fosse de coisas totalmente irreais, seria o mais inteligente. Então, o tempo que vocês ficam analisando coisas, por que vocês não colecionam álbuns de figurinhas? Então, ver figuras, né? Diz que no Recife, antigamente, os garotos que vendiam o jornal na rua, né, anunciavam assim, né, Jornal do Comércio, quem não sabe ler, vê figura. Né? Então era assim, ver figurinhas, né, e guardá-las na memória. Muitas. Esse é o que Leibniz recomendava. Ele devia saber o que estava falando. Ora, o que o chinês faz quando ele aprende a escrever? Aquelas letras chinesas são desenhos, são figurinhas. Então, o sujeito para escrever o chinês do dia a dia, ele precisa de 5.000 caracteres. Para escrever chinês erudito, precisa de 15.000. Tá certo? Então, quando ele saiu do ginásio, ele viu e decorou, presta atenção, decorou 5.000 figurinhas. Até aí ele não participou de nenhuma discussão, não exerceu nenhuma inteligência crítica, né? Não deu palpite sobre nada, só decorou figurinha. É por isto que o chinês chega aqui e dá de 10-0 em qualquer um nos exames. Tá certo? E é por isto também que o chinês tem essa capacidade tecnológica absolutamente monstruosa. Porque todo mundo diz, o chinês só copia as coisas. E, bom, ele copia assim, ele chega aqui, ele dá uma olhada no produto, daí vai para casa e desenha um produto e manda para a fábrica e eles fazem outro igual. Tá certo? Isso aí é como Mozart.
Mozart ia no teatro, ouvia lá a música, chegava em casa e escrevia tudo. Onde é que ele guardou isso aí? No pensamento crítico? Não, foi na memória. Quer dizer, a memória dele estava aberta para aquele negócio e se impregnava de tal modo que aquilo ficava. E ele conseguia reconstituir. Quer dizer, isto é a inteligência. A quantidade de raciocínio crítico que você precisa ter é assim, a proporção é exatamente esta. A quantidade de comida comparada à quantidade de suco gástrico. Hã? Agora, hoje em dia o ensino está invertendo. Quer dizer, você com pouquíssimo material começa já a perguntar para o aluno o que você acha, qual é a sua opinião, exerça aqui o seu pensamento crítico. O resultado, ninguém aprende nada. Então, estes exercícios que eu vou dar são exercícios, na verdade, de percepção. Não são exercícios de pensamento crítico, embora você vá precisar apelar muito à memória e à imaginação para eles. Quer dizer, não é propriamente para você pensar, é para você recordar e para você imaginar. Porque eu sei o seguinte, a minha experiência me diz que quando você pergunta para um sujeito, o sujeito dá uma opinião e você diz, da onde você tirou esta opinião? Então eu estou perguntando a história daquela opinião. Como é que aquilo chegou até a mente dele, como é que se elaborou, etc, etc. Invariavelmente a pessoa responde com argumentos em favor da opinião. Quer dizer, ele está confundindo a origem com o fundamento. Eu perguntei a origem, ela me responde um fundamento. Fundamento que na maior parte dos casos ela inventou na mesma hora. Daí eu espremo, e daí a pessoa confessa que ela não sabe como aquilo veio parar na mente dela. Digo, ora, uma ideia que você não sabe de onde veio. Tá certo? Tudo que você possa argumentar em favor dela é um remendo que você fez depois. Quer dizer, a coisa está caindo e você coloca lá aqui um durex, uma fita gorila. Aqui tem um negócio que gruda até pensamento, chama fita gorila. Põe lá uma fita gorila, né? Então, é isso que as pessoas falam. Mas espera aí, mas isso aí é o pensamento na base da gambiarra. Né? Aqui gambiarra chama waiver. Né? Quer dizer, você inventa um waiver, uma gambiarra, e fica lá colando o negócio para não cair. Ora, se o indivíduo não sabe a origem das suas ideias, ele não sabe a sua própria história interior, ele não tem consciência de quem ele é intelectualmente. Então, se ele não tem consciência de quem ele é, as suas ideias são produtos soltos, que não têm raiz nem dentro dele e nem dentro da experiência, e que por isso mesmo não significam absolutamente nada. E para que discutir ideias que não significam absolutamente nada? Então, o resultado é que o ensino atual está transformando as pessoas em monstrinhos, em deformidades intelectuais formidáveis. Agora, depois essas deformidades aparecem nos debates públicos. Então, outro dia eu vi uma discussão, eu até comentei no Throat Speak, mas comentei apenas como notícia política, não analisando a coisa mais seriamente. Onde havia uma discussão entre o articulista da Folha, o Contardo Caligares, né, e o poeta Ferreira Goulart, exatamente. Então, o Ferreira Goulart tem 2 filhos esquizofrênicos, né? E ele sabe o que é isto, tá certo? Já houve desastres na casa dele por causa dos filhos, os filhos agrediram ele, um negócio maluco. Então, você tem um maluco em casa, assim, a sua vida está desgraçada, essa que é a verdade, né? E ele bravamente tem suportado isso há 30 anos, etc, etc. Então, quando aparece uma lei aí que regulamenta a dificuldade para internar um maluco, seguindo, portanto, a orientação da antipsiquiatria, né, que a antipsiquiatria desde os anos 70 começou a demonizar a internação psiquiátrica, em função disso teve lá uma discussão, o Ferreira Goulart reclamando contra a regulamentação e o Contardo Caligares, ainda que reconhecendo alguns excessos da antipsiquiatria, defendia e dizia, não, aqui antigamente os psiquiatras eram agentes da repressão, né, da sociedade autoritária, e que depositavam
nos hospitais, como em prisões, as pessoas que tinham uma conduta divergente ou inconveniente. Então, daí, a partir da antipsiquiatria, as pessoas foram libertadas. E eu lendo aquela discussão, eu vi o seguinte: o Ferreira Goulart é um cara que foi comunista a sua vida inteira, mas foi comunista, mas não é idiota, né? Então, ele sabe reconhecer, e sobretudo nesse caso dele ter experiência pessoal da dificuldade, né, ele sabe mais ou menos do que ele está falando, mas sabe no ponto de vista microscópico, quer dizer, caso por caso. E eu acompanhei aquela discussão até o fim e vi que nenhum dos dois tinha a menor ideia da origem da antipsiquiatria. Então, eles estavam discutindo não uma realidade que é a antipsiquiatria como existiu no mundo, como um movimento que começou primeiro na Itália, né? Com o tal do Franco Basaglia, e depois veio para os Estados Unidos e tirou todos os malucos dos hospitais psiquiátricos e os devolveu para suas casas, tá certo? Então, enlouquecendo já as famílias também, né? Então eles estavam discutindo o conceito da antipsiquiatria. Agora, o que é a antipsiquiatria historicamente? Historicamente, o que aconteceu foi o seguinte: se você pegar esta definição que ele dá, que o Caligares dava ali da psiquiatria antiga, quer dizer, os psiquiatras eram agentes da sociedade repressiva, né, que excluíam do convívio social as pessoas que tinham uma conduta divergente. Eu digo, havia um lugar no mundo onde esta definição se aplicava literalmente, era a União Soviética. Na União Soviética, os hospitais eram órgãos da repressão. Então, se o sujeito tinha uma ideia divergente, ele era colocado no hospital psiquiátrico, como foram colocados milhares de dissidentes, entre os quais o Vladimir Bukovsky, que acho que ele passou 10 anos internado sem nunca ter sido maluco, e não sei como não ficou maluco lá dentro, né? Quer dizer, você é contra o socialismo, nós já te damos uma injeção de Aldol, te botamos numa camisa de força, né? Te damos um eletrochoque, e assim por diante. Então, na União Soviética isso acontecia mesmo. Agora, de uma maneira não literal, assim, metafórica, a coisa podia acontecer também no Ocidente. Havia casos, por exemplo, o sujeito estava querendo ter um caso com a outra mulher, ele internava a sua esposa, ele inventava que ela era maluca e internava. Isso aconteceu algumas vezes, tá certo? Houve outros casos onde o sujeito não era realmente maluco, mas alguém decidiu, né, por exemplo, uma discussão de herança, tal, você afasta um sujeito, né? Tem lá vários herdeiros, você tem um que leva a maior parte, não, vamos como é que se interditá-lo, manda para o hospital psiquiátrico, pega um atestado que o sujeito é louco, pronto, acabou. Daí você fica o guardião da herança dele. Acontecia essas coisas, mas acontecia, vamos dizer, como exceção. Tá certo? Ao mesmo tempo, havia inúmeros casos em que a internação psiquiátrica era benéfica, ou seja, ele ficava internado um tempo, levava lá seus eletrochoques, tomava seus Aldol e saía relativamente bem. E os hospitais eram feitos para isso, né? Então, quer dizer, você tinha duas situações. Uma onde a ideia da psiquiatria como um instrumento repressivo era uma realidade material comprovada, e outra onde ela podia ser aplicada como figura de linguagem. Tá certo? Bom, aconteceu que quando essa coisa dos hospitais, as internações dos hospitais políticos, como chamava, a psiquiatria política da União Soviética começou a ser denunciada no Ocidente, aquilo começou a virar um escândalo e logo veio o troco. Qual foi o troco? Pegar aquela mesma descrição que se dava dos hospitais psiquiátricos soviéticos e aplicá-la metaforicamente a todo o sistema psiquiátrico ocidental. Quem fez isso? Quem fez isso foi um senhor chamado David Cooper, que era um agente da KGB. Como é que eu sei que ele é um agente da KGB? Porque o colega dele, o Ronald Lang, contou isso. Então, na Itália, Franco Basaglia é um sujeito do Partido Comunista, um discípulo de Antonio Gramsci. E no mundo de fala anglo-saxônica, David Cooper era, né, literalmente, materialmente, um agente da KGB. Então, toda a antipsiquiatria foi um truque inventado
pela KGB para desviar a atenção do fenômeno da psiquiatria política soviética, usando as mesmas categorias descritivas para uma situação onde elas só se aplicavam metaforicamente. Então, resultado, o metafórico virou literal e o literal desapareceu. Isto é a história da antipsiquiatria. É claro que um movimento inventado com estes propósitos, tá certo? Ele tem pouquíssima relação com a situação real do doente mental. Nada. Quer dizer, o doente mental é usado, vamos dizer, como pretexto para uma operação política. Eu diria que os caras estavam lá discutindo Ferreira Goulart e Contado Caligares e nenhum dava a origem da ideia. Então o conceito ficava boiando no ar como se fosse uma forma platônica, tá certo? E como se tivesse surgido do céu. Ora, então é o caso de você perguntar assim, o que você acha das internações psiquiátricas? E daí o sujeito dá lá a sua opinião, etc. Mas ele não tem ideia do contexto histórico quando surgiu isso aí. E é este contexto histórico que dá o real significado do que está sendo discutido. Então, em geral, as discussões públicas, sobretudo no Brasil, são só de ideias, são só de produtos mentais. E a conexão delas com a realidade fica impossível de você restaurar depois. Porque a questão, vamos dizer, a discussão das ideias, ela tem a sua dinâmica própria, ela vai crescendo, ela cria um novo contexto cultural, etc. E daí até você voltar, dá a impressão, quando você quer voltar ao contexto histórico, daí as pessoas vão dizer, mas isso é argumentum ad hominem, você tem que julgar as ideias em si mesmas e não os indivíduos que as produziram. Então, como se você estivesse, no caso, como se a psiquiatria fosse uma mera ideia e não uma ação histórica efetiva. Está compreendendo? Então, seria como você discutir, por exemplo, pena de morte, sem levar em conta que as pessoas morrem. Então, é claro que tudo isso é uma deformidade mental e é uma incapacidade. E eu gostaria que um dia no Brasil existisse discussões públicas entre pessoas que estão conscientes daquilo que estão falando. Mas, se você não sabe sequer de onde surgiram as suas convicções pessoais, como é que você vai saber de onde surgiram as discussões públicas que estão aí? Quer dizer, você vai pegar os símbolos já estereotipados e prontos e você vai discutir aquilo, acreditando que você está discutindo realidades. Entendeu? Então, isso aí é como duas criancinhas de 5 anos discutindo a vida sexual do papai e mamãe. Entendeu? Eles não vão entender nada. Entendeu? Vão falar de símbolos remotos, né? Então, é que nem a menininha, uma vez eu li, a menina que perguntou, mamãe, o que é orgasmo? Daí a mãe pensou, falou, é como um espirro. Ah, entendi. Então, daí ela vai discutir aquilo como um espirro, tá entendendo? Então, no fim, todas essas discussões, vamos dizer, elas ficam apenas no plano, elas não têm a profundidade do contato com o real. Tá certo? Então, vamos dizer, esse exercício que eu vou dar para vocês vamos dizer, para vocês acostumarem a referir as ideias, as opiniões, ao que elas têm de experiência biográfica real, quer dizer, aquilo que vocês realmente sabem ao longo da vida. Quer dizer, o primeiro exercício é o seguinte, é você perguntar o que é você conhecer alguma coisa, mas pelo amor de Deus, não vai me dar uma resposta teorética, não é isso que eu estou perguntando. Você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que você conhece, e outra que você apenas viu, ou que nunca viu. E você vai examinar, na sua experiência, qual é efetivamente a diferença entre uma coisa e outra. Note bem, eu não quero uma explicação teorética. Conhecer é isso assim, 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 assim. Eu quero que você descreva para você mesmo, não precisa descrever nem em palavras. No começo você não vai nem conseguir descrever em palavras. Isso vai lhe aparecer muito confusamente na sua consciência, mas é importante que você reflita isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes. Tá certo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.